chegou no baile do Tadeu, ela Caralho, se solta. Rafael, voltei agora. Fala aí, rapaziadinha que tá vendo no canal Direto do Gol, belezinha? Sou o Pedro e, como aqui vamos fazer o nosso primeiro programa na presença desses três ilustres canalhas. Começar apresentando ele. Sérgio, como vai, meu querido? De boa, meu rei. Tranquilo. Maravilha, também estamos aqui com ele, Gustavo Lentini, o famoso Guta. Tudo bom, Guta? E aí, rapaziada, e aí, suave. Agora, por último, mas não menos importante, Rafael Falino, conhecido como Gelino. Mano aí, Rafinha, tudo bom? E aí, tudo bem, Pedrão? Sérgio, Guta. Hoje o papo é toque de caixa, só na gaveta. Bora. E pra gente já começar aqui, começando bem, a gente vai começar pela Libertadores e falando do Santos. O Santos aí que venceu o Delfim fora de casa por 2-1. E a minha pergunta vai pro Rafinha. Rafinha, o que você achou do jogo do Santos e qual a sua expectativa aí pro time no resto da Libertadores? Bom, falando, acho que todos que viram o jogo dormiram no meio, né? 11 horas até 1 da manhã. Não é fácil ficar acordado vendo o jogo do Delfim, grande Delfim, né? Mas eu acho que foi um jogo bem movimentado. O primeiro tempo o Santos dominou completamente as ações. O Delfim dava um pouquinho de perigo, assim, mas acho que o estilo do jogo do Cuca, que encaixou muito bem no Santos, conseguiu desenvolver. Teve um cartão vermelho aos 41 minutos do primeiro tempo, logo de cara, assim. O Carlos Rodrigues, zagueiro do Delfim, foi totalmente juvenil, indo no Caio Jorge. Você ser expulso pro Caio Jorge é uma lástima, né? Mas enfim, né? Vamos deixar de críticas aqui. Foi 2-1 o jogo, o Delfim fez um gol bem na marra, assim, bem nos trancos e barrancos, mas o Santos teve domínio total. 58 de posse de bola, teve 2 chutes no gol a mais. Acho que foi um jogo muito bom pro Santos, que demonstrou que tá melhorando muito o seu estilo de jogo, tá desenvolvendo melhor outras jogadas, não é só cruzamento na área, seja o que Deus quiser, é uma jogada mais trabalhada pelo meio, o Pituca voltou a jogar bem, de primeiro volante. Eu acho que o Santos pode surpreender, mas eu não acredito que possa ser campeão, mas pode surpreender. Alguém não gostou do argumento e deu o vazante. Que beleza, hein? Guta deu aquela caída. Peraí, dá uma palminha. Realmente concordo disso do Santos, quando esses caras como Pituca, Marinho, Soteldo e Carlos Sainz também resolvem engrenar o bom futebol, o time do Santos anda muito e muito bem. Vide o Campeonato Brasileiro do ano passado. E alguém tem mais alguma coisa para falar do Santos? Eu tenho só a colocar o ponto que com 1 a menos, é só 58% de posse de bola o jogo inteiro. É sacanagem aí. Acho que é um ponto que o time do Santos tem para melhorar. Mas tudo bem, eu confio que o time do Santos consiga desenvolver um pouco mais aí nas próximas fases da Libertadores. Maravilha. Guta, algum rápido comentário? É válido o que o Sérgio falou, né? 58% de posse de bola contra um time muito inferior, por mais que jogando em casa, um time muito inferior ao time do Santos, time sem tradição de Libertadores. É algo preocupante, algo incomum, mas o resultado do Santos, sem dúvida nenhuma, por mais que seja contra um adversário fraco, é um grande resultado que aí encaminha a classificação do Peixão. Agora vamos para o São Paulo, grande tricolor paulista, que vem naquela fase sensacional. E a minha pergunta vai destinada ao Sérgio. O São Paulo empatou com a LDU em 2-2 e agora ficou em terceiro lugar do grupo. Muitos dizem que o São Paulo não era favorito por conta da LDU ser a líder do grupo. E agora ele pega o River Plate em plena Argentina. Um River que veio frenético e meteu 6-0 no Binacional. Sérgio, para você, o São Paulo já está praticamente fora para passar para as oitavas da Libertadores e cair para a Sul-Americana? Sinceramente, eu acredito que sim. Por mais que o futebol seja uma caixinha de surpresas, não tem como a gente falar que essas surpresas são boas para o São Paulo. Já faz algum tempo, aí, anos na verdade, que o São Paulo está numa maré de azar lascada. E
não vai ser agora, eu acredito que não vai ser esse o momento do São Paulo conseguir passar por uma dificuldade dessa. Num campeonato como a Libertadores, o que você tem que fazer, principal, e não pode deixar escapar, é ganhar em casa. Você tem que buscar a vitória em casa. E no mínimo um empate fora dela. E o São Paulo nem isso conseguiu. Conseguiu um empate contra o River e agora tem que lutar a deixa lá na Argentina contra o timaço que é do River e também em casa. Então, eu acho que as chances do São Paulo são poucas e falo mais, garanto 3-0 para o River Plate lá na Argentina. Visto aí o time do São Paulo, que o técnico Diniz é um teimoso, não me surpreenderia também se o River amassasse o time de São Paulo na Argentina. Alguém tem um rápido comentário aí para fazer sobre o jogo do São Paulo? O São Paulo realmente tem uma missão muito complicada, muito complicada. Se complicou principalmente o jogo contra o Binacional, né, que é um jogo que a LDU provavelmente vai fazer mais 3 pontos e vai completar os 6 pontos contra esse time. O River massacrou os 2 jogos contra o Binacional e o São Paulo conseguiu perder pontos para essa equipe que é quase uma equipe de várzea, né? Então, isso vai complicar bastante o São Paulo, que mesmo se empatar, pode acabar se complicando, porque o River tem 11 de saldo de gols. Então, mesmo empatando, olha a diferença que o São Paulo teria que tirar na última rodada, por mais que seja contra um time fraquíssimo do Binacional. Não, e nem isso. O que importa para o São Paulo agora é a vitória. E realmente, teria que ser uma vitória massacradora para tirar o saldo de gols do River. Eu entendi o que você quis dizer com o empate, né? Empate nos pontos, porque realmente o São Paulo está 3 pontos atrás do River. Com a vitória ainda teria que massacrar o River para tomar o lugar dele e passar para a próxima fase. As chances do São Paulo são muito baixas. Para mim, por aí ficou. Obviamente que para a torcida do São Paulo não é nenhum motivo de comemoração cair na fase da Libertadores. Se não me engano, nunca caiu na fase de grupos da Libertadores. Uma equipe tão grande quanto o São Paulo, e vendo que os jogadores que estão lá não respeitam o peso dessa camisa. É um cara que tem um dos maiores salários, se não o maior salário do elenco, aparecer lesionado no seu Instagram fazendo uma festinha em casa não é nada comum. Então acho que, querendo ou não, essa queda pode até ser bom, pode gerar a queda do Diniz, do cargo, uma maior crise e talvez medalhões tendo que chamar a responsa, ou até mesmo a base, que com outros times dos 4 grandes de São Paulo, por exemplo, os 3, Palmeiras, Santos e Corinthians, estão se dando bem com a base. Acho que o São Paulo poderia buscar mais e deixar os medalhões um pouco de lado. Sim. O Luan aí, volante da base de São Paulo, deve estar todo dia xingando o Diniz e o Tietê, porque não é possível, vendo o desempenho do Tietê em campo, ele andando quando o São Paulo toma o segundo gol, não é possível que um cara titular, enquanto um garoto como o Luan, que já demonstrou ser um garoto bom de bola, é reserva. Realmente a situação aí tá crítica, e eu concordo muito também com o que você falou sobre que, tudo bem, sobre o Daniel Alves, tudo bem que você machucou o braço, a lesão não impede muito de você tocar um pandeiro. Isso é o de menos, que já vi vários perfis explicando a conta da lesão, mas realmente, na situação que a gente está vivendo, o cara armar uma festa e ainda ter a audácia de postar que tá se divertindo numa festa, enquanto tem um monte aí de... Desfalcar o time. Desfalcar o time. Pro último gol do São Paulo ser do Trellis, é que a situação não tá boa, né? Toda aqui. Um jogador fazer um ano. Só dando esse dado aqui, o Trellis não fazia gol desde setembro de 2018. Foi um jogo contra o Fluminense. E você depender de jogadores assim, desse nível, para decidir jogos por uma camisa tão importante que é a do São Paulo, para um gigante do futebol brasileiro, você vê que a crise no São Paulo não é de hoje e está se agravando cada dia, né? Realmente, a atual diretoria e a comissão técnica não merecem um time com a grandeza do São Paulo. E agora vamos mudar pro Palmeiras. Palmeiras aí que jogou contra o Guarani do Paraguai e empatou em 0-0, mas um fato aí que muitos meninos da base foram usados. O volante Danilo, aí, garoto jovem que surgiu, foi titular no jogo. Queria saber
com esse tanto de jovens assim que o Lucha vem dando oportunidade, como o Gabriel Menino, que foi recentemente convocado para a seleção, o Danilo, o Gabriel Veron e o Patrick de Paula, se esses caras não vão sentir o peso de estar numa Libertadores e vão conseguir engrenar junto com o time do Palmeiras, conseguir, umas quartas ou umas semis, ou até quem sabe um título, que é uma coisa que com o investimento que o Palmeiras vem tendo é o título que falta. Eu acho que sim, Pedrão, acho que sim. A palavra-chave para mim é a questão do investimento também. O Palmeiras nos últimos anos tem feito muitos investimentos, gastado milhões com jogadores que se destacam tanto no futebol brasileiro, futebol até europeu, futebol sul-americano, e normalmente esses jogadores não dão resultado, né? Você vê o Borja, o Guerra, são milhões desses caras e eles não deram o que a torcida espera. E a solução para o Palmeiras, todo mundo sempre falou isso e o Palmeiras nunca aproveitou, sempre foi a base. O Palmeiras tem uma das melhores bases do país. A base do Palmeiras é campeã todo ano de boa parte dos campeonatos. Boa parte dos campeonatos, sempre ele brigando com a do Flamengo, com a do São Paulo. E o Palmeiras nunca aproveitou. E eu defendo, sim, o trabalho do Luxemburgo, justamente também por conta dessas questões, né, dos jogadores da base que estão fazendo a diferença. Gabriel Menino e Patrick de Paula são os principais jogadores do Palmeiras no ano. Esse volante Danilo, que é bom jogador que está surgindo. Gabriel Veron, que decidiu o clássico contra o Corinthians. Melhor jogador do Mundial Sub-17 recentemente. Então, eu acho que sim. O Palmeiras tem muito potencial para crescer com esses jovens. Tem que ter calma. Tem que esperar eles amadurecerem. Talvez não seja esse ano que o Palmeiras, por exemplo, conquiste uma Libertadores ou chegue perto de conquistar. Mas o futuro, sim, do Palmeiras, tanto nessas competições, tanto em outras, tá sim na base. O famoso, os medalhões não resolvem, põe a base para jogar. Alguém aí tem mais alguma deita a fazer pro Palmeiras? Eu tenho sim, Pedro. Achei bem colocado o que o Gustavo falou. E eu acho que o que o Lucha tem que fazer é dosar, saber dosar isso. O experimento que ele fez contra o Guarani foi interessante, né? Saiu com um empate, tudo bem, não tem problema, um para cada lado. Mas na hora que for ver do vamos ver, né? Na hora que chegar na hora H, aí eu acho que ele vai ter que saber dosar a molecada com os medalhões, porque querendo ou não, tem aquele fator experiência, a camisa pesa e tudo mais. Mas a garotada ainda vem com aquela raça, então se ele souber dosar essa raça com a experiência, a coisa vai ficar show e o Palmeiras tem sim chances de chegar aí até brigar por um título, semifinal, pode ir longe. Se é Comebol, é Comebol. Comebol aí, realmente. Sempre sabemos. Sempre dá aquela passadinha de pano pros argentinos, deixando os caras do Boca mesmo contaminados irem jogar, mas isso não veio ao caso, né? Você tem algum último comentário para fazer sobre o Palmeiras, Rafinha? Só falando um pouquinho da situação do Luxemburgo, nem muito do jogo, uma parte considerável da torcida não gosta do estilo de jogo do Luxemburgo, mesmo ele tendo o resultado. Isso mostra o pensamento, às vezes, diferente. Não é nem diferente a palavra, mas é um pouco estranho, porque a torcida do Palmeiras não é flor que se cheire, vamos combinar, né? É uma das que mais critica, mais pressiona o time, e uma hora cobra resultado, outra hora cobra desempenho, não dá pra entender. O Lucha dá o resultado. Temos uma participação especial do menino de ouro aí. É aquele momento da tela preta de off. E aí, cara? Tô gravando rapidinho, depois você volta. Você fecha a porta, por favor? Isso vai pro vídeo, dane-se. Mas só encerrar que a questão da base é isso mesmo que vocês falaram. O Sérgio complementou muito bem o que o Gustavo falou. É a base. O futebol brasileiro sempre foi muito bom, revelando novos jogadores, novas estrelas, novos craques. E agora não é diferente. O Palmeiras está com uma grande safra. E o Luxemburgo, para mim, é um dos melhores trabalhos do ano. Porque ele está invicto na Libertadores, está invicto no Brasileirão. E empata muito? Empata, mas até aí os corintianos lembram do empatite. Verdade. Então, acho que é só isso. Não tem que criticar o cara enquanto o trabalho tá dando certo. Só para fechar, primeiramente que eu percebi que esse comentário do Rafa foi direcionado a Enzo Budetti. outro querido Nosso integrante do canal. E em relação à questão de mesclar que o Sérgio falou, isso é muito válido, tem que acontecer mesmo.
E eu acho que o Luxemburgo tem capacidade de fazer isso, tem know-how, tem experiência para fazer isso e começou a fazer, inclusive, no jogo contra o Bolívar, o primeiro jogo depois da pandemia da Libertadores, que muita gente esperava que os jovens iam entrar. Ele escalou um time com o William, com o Rony, com o Bruno Henrique, Ramires, jogadores experientes, contrariando todo mundo e deu certo, né? O Palmeiras jogou bem e venceu um jogo na altitude, um jogo dificílimo. Concordo com os três, também principalmente com o Rafa, porque pra mim não faz sentido. A defesa faz besteira no final e a culpa cai no técnico que empatou. Pra mim não faz sentido isso. E agora, pra gente encerrar o tópico de Libertadores, a gente teve o Atlético Paranaense ganhando do Colo-Colo por 2-0 aí, confronto direto pela liderança do grupo. E pra finalizar, acho que um dos jogos mais aguardados dessa última rodada de Libertadores foi o Grenal, que o Grêmio não vem numa boa fase, como todo mundo sabe, muitos gremistas pediram a saída do técnico Renato Gaúcho, e o Grêmio pegou um Inter embalado, que jogou bem, e o Grêmio acabou ganhando por 3-0, né? O efeito Renato, que não perde a 9 Grenais, e no confronto aí, desde que chegou no Grêmio, ele tem 23 jogos contra o Inter, 9 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas aí. Um retrospecto muito bom que faz pensar. Não importa a má fase, joga um Grenal que o Grêmio vai bem e ganha. E agora vamos passar para o Campeonato Brasileiro, começando com o time do Corinthians, que teve um jogo polêmico contra o Sport. E queria saber... Guta, pra você, o que você achou do jogo polêmico? Muitos dizem que o Corinthians foi garfado. O que você me diz? Realmente teve erros de arbitragem. Teve um pênalti dado pro Sport, que na minha opinião foi pênalti, sim. A bola bate na mão do Everaldo. Porém, no segundo tempo, um lance muito parecido ali no cabecinho do Luan. A bola bate na mão do Sander, lateral esquerdo do Sport, e o juiz simplesmente não quis nem olhar no VAR. Não sei se o VAR não avisou. Só que o Corinthians não pode ficar se baseando na questão da arbitragem também, porque o Corinthians, mais uma vez, fez uma partida ruim. Tudo bem que é a segunda partida do Coelho no comando técnico, mas mais uma vez, jogou mal. É um time que, com o Coelho, mostra um pouco mais de vibração, um pouco mais de intensidade, mostra que é um time que está lutando pela camisa, mas a parte técnica ainda peca muito. O Corinthians, você não vê uma jogada, o Corinthians não tem uma triangulação. O Corinthians do meio campo para frente é praticamente nulo. O Corinthians do meio campo para frente praticamente não existe. O Corinthians não agride ao gol adversário. Eu lembro agora só do chute do Everaldo na trave, um gol que o Jô perdeu ali, um cabeceio. Então é muito pouco pro Corinthians, mas eu sou um defensor do trabalho do Coelho. Eu acho que tem que dar continuidade sim pro Coelho. Ele tá pegando o time agora e ele tem tudo para engrenar, né? Para voltar a fazer esse time a jogar bola. Alguém aí tem algum comentário sobre o último jogo do Corinthians? Eu só tenho a dizer que, assim, né, o Sport lá em Recife, jogando em casa, é um time complicado de se pegar. Tudo bem que não fez aquela partida que impressiona a todos, mas o Corinthians, que fez essa partida de impressionar negativamente, a questão do Coelho, eu acho que a torcida do Corinthians tem que dar uma esperança para ele, tem que dar o voto de confiança, porque ele é um cara do Corinthians, ele é um corintiano, é um cara com a cara do Corinthians, a imagem do Corinthians, mas realmente o jogo foi feio, os erros de arbitragem atrapalharam aí a vida do time. Mas isso acontece no futebol, já aconteceu a favor do Corinthians, já aconteceu a favor de muitos outros times. Isso não tem o que fazer, não é o que a torcida quer, não é o que o time quer, não é o que o futebol espera, mas acontece. E o jeito é esperar a próxima partida. Realmente, concordo. Jair Ventura aí nesse comecinho de trabalho com o Sport, pegou o time na zona de rebaixamento e levou ao incrível 7º lugar. Rafa, você tem algum adendo aí sobre o último jogo? Só falando que o torcedor do Corinthians, Thiago Neves, brilhou em sua estreia pelo Sport, né? Deixando bem claro isso. Mas eu concordo com os três que falaram aí sobre o jogo do Corinthians. Principalmente com o Gustavo, porque o Coelho parecia... Vamos comparar o Coelho ao Thiago Neves. O Thiago Neves tinha uma proposta de jogo, só que parecia que o time do Corinthians não se encaixava nela.
e faltava raça. Agora o Coelho tem o triplo da raça do Thiago Neves, dá pra ver a vontade na cara dos jogadores, só que não tem uma proposta. Então fica meio complicado. Uma hora você tem um técnico que tem uma característica e outro que tem outra. Então, acho que o Coelho tem que dar um pouquinho mais de tempo com ele, pelo menos até uns 5 jogos, porque o time se acostuma na mão dele. Eu acho que ele pode vir a ser, pelo menos esse ano, pro Corinthians, pode ser uma boa opção, porque não temos bons técnicos no mercado disponíveis e que façam o que a torcida do Corinthians quer e o que o Corinthians quer, que é pelo menos chegar numa Libertadores, se classificar direto e tudo mais. Falando um pouco do jogo, eu acho que o Sport jogou bem sim, como o Sérgio falou, o Sport em Recife é muito difícil de se jogar, é uma equipe que joga pra cima, com o Jair Ventura, por incrível que pareça, e propôs o jogo da melhor forma. O Corinthians não se encaixou, não conseguiu se achar, e aí os erros de arbitragem obviamente ficam mais notórios, mas para quem viu o jogo, o Sport tinha muitas condições de ganhar, e acho que se fosse um empate pro Corinthians, já era quase uma vitória. Rapidão. Corta aqui. Rafael, você falou Neves, Thiago Neves. Thiago Neves é jogador. É Thiago Nunes, É verdade, você falou Thiago Neves. Ah, porra, é só colocar tipo um Nunes, tesão de vaca. E agora ainda sobre o Corinthians, foi anunciado hoje o Meia Casares, assinou aí contrato até junho de 2021, assumiu a 10, e minha pergunta vai para você, Rafinha, o que esperar do Casares nesse time do Corinthians aí, retornando a parceria com o Otero, que em muitos momentos no Atlético Mineiro foi uma parceria de sucesso? Como você disse, foi uma parceria de sucesso, os dois se entendem muito bem, dois sul-americanos que sabem sim como... Eu digo que poucos jogadores hoje têm a lábia de tratar a bola. O Otero e o Casares têm essa lábia, eles têm uma boa condução de bola, um bom passe, um bom drible, os dois são ágeis. O Otero já mostrou no Corinthians que tem vontade e que ele encaixou muito bem. Ele chuta de onde tiver a falta. Se tiver na linha do Cássio, ele vai chutar e vai dar perigo de qualquer jeito. E acho que com o Casares vai tirar um pouco do peso de talvez ele movimentar o meio-campo e dividir mais. Calma aí, família. O Casares, na sua passagem pelo Atlético, ele teve 202 jogos, 41 gols e 45 assistências. Não são números ruins, são números bons até para 4 anos que ele teve lá, mas o final da sua passagem não foi tão da forma que o torcedor do Corinthians pode se esperar, né? Até tem uma brincadeira que o Otero e o Casares são uma grande dupla, dentro e com uma gelada na mão, então vamos ver como é que vai ser essa dupla aí no Corinthians. Dando resultado dentro de campo, eu acho que é o que mais importa. Tanto que na coletiva do Casares ele falou que ele veio para jogar bola. Muita gente fala dele sobre o extracampo, mas o que isso não interessa. E eu acho que esse discurso dele foi o que todo torcedor do Corinthians queria. Dar resultado pra gente que tá beleza. Alguém aí tem mais algum adendo rapidinho aí pra fazer sobre o Casares? Então, se o Casares vier com a mesma força que o Otero veio, a torcida do Corinthians eu acredito que vai ficar bastante satisfeita. E essa dupla tem muito a desejar aí para todo o time e toda a torcida. Mano, será que é muito bizarro mudar de ambiente do nada, assim, foda-se? Tipo, Não, a gente faz uma mágica, entendeu? Curioso que o Casares, ele é mais um jogador que tá no Corinthians que tem esses problemas. É que é um grande jogador, tecnicamente, dentro de campo é um jogador que resolve, só que tem os problemas extra-campo, né? O Corinthians tá colecionando jogadores assim, como o Luan, como o Otero, que tá rendendo dentro de campo, mas tem esses problemas extra-campos também, agora o Casares, e a gente tem que entender que o jogador é um pacote, não adianta. O jogador ele tem que estar bem na parte técnica, na parte física e na parte mental. E a gente não sabe como que o Casares vai vir, porque a parte técnica dele a gente sabe que está em dia. Porque é um grande jogador, tecnicamente resolve, tecnicamente decide, só que a gente não sabe como que vai vir a cabeça dele, se ele vai vir focado no Corinthians, se ele vai vir focado em se comprometer pelo time, e se a parte física dele vai estar boa, né? Se ele vai realmente desempenhar um bom papel nos treinos, vai realmente se dedicar.
Então, a gente tem que ver em relação a essa parte, porque tecnicamente ele é muito bom. Técnica ele tem. E se ele focar, se ele quiser, ele vai dar muito certo no Corinthians. Vamos ver aí o que será de Casares no time do Corinthians. E agora o Corinthians ele pega na próxima rodada o Atlético Goianiense. Sérgio, eu queria saber aí qual a sua expectativa para a próxima rodada. Eu como todo bom corintiano, espero aí que o Corinthians vai estar jogando em casa. Espero eu e o Bocelli, esperamos, todo o fiel torcedor espera que o Bocelli já possa estar voltando a entrar em campo, porque querendo ou não, ele é um reforço para o Timão. Então, eu imagino que seja pelo menos um 1-0, clássico do Corinthians, goleada, é isso. Bom, maravilha, agora vamos partir para o assunto São Paulo no Campeonato Brasileiro, que pega o time do Internacional. E eu queria saber de você, Rafa, qual a sua expectativa aí para o próximo jogo do São Paulo, visto aí os últimos resultados dos dois na Libertadores. Bom, os dois perderam, acho que formas similares. Você perder um Grenal é a mesma coisa que você perder de goleada, quanto mais numa Libertadores. Eu acho que eu vou impressionar com o meu palpite. Eu espero grandes coisas do São Paulo. Eu gosto do Fernando Diniz, eu gosto do estilo de jogo dele, e acho que como o Inter teve um jogo muito pegado contra o Grêmio pela Libertadores, meio de semana, acho que é difícil de ter os jogadores 100%, então acho que o São Paulo pode ganhar de 2-1 de virada, com um gol do Reinaldo de pênalti aos 90. Podem me cobrar. 2-0 pro Inter, já que é no Sul. Você luta... Eu acompanho o Sergião. Eu acho que vai ser 2-0 pro Inter, por mais que o Inter pode se abalar com esse jogo. É um Grenal, você perder um Grenal em casa, um jogo importante que você poderia até eliminar o seu rival, é algo que abala, ainda mais essa sequência aí, que são 10 Grenais que o Inter não ganha do Grêmio, é um número muito expressivo. Mas o São Paulo vive em má fase, ainda vai estar um pouco desfalcado, pode ter a volta do Daniel Alves, mas ainda vai ter alguns desfalques. E o Inter é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. E se for com o time completo, que é o que eu acho que vai, tem tudo para ganhar. E o São Paulo, eu acho que não conseguirá superar o Inter no Rio. Eu também chuto um 2-0. Maravilha. Eu chuto um 1-0 magro, 1-0 básico, gol de Vitor Costa. Mas eu aposto num 1-1, eu aposto numa partida bem parelha, apesar da má fase do São Paulo e da boa fase do Inter, eu aposto numa partida parelha 1-1. Cara, eu acho que tem até uma boa chance do São Paulo fazer um bom jogo contra o Inter, que o Inter eu acho que ele vai dar tudo que pode nesse meio de semana, que acho que tem muito torcedor do Inter que vai preferir até ganhar do Grêmio do que reassumir a liderança do Brasileiro, porque realmente está muito difícil de ganhar Grenal pros colorados. Eu vou ser otimista pro lado do São Paulo, eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos passar para o Santos. Santos, que pega o Fortaleza. Fortaleza que vem bem. Rogério aí fazendo um bom trabalho. E aí, qual a sua expectativa aí, Guta, para o próximo jogo do Santos? As expectativas são as melhores possíveis, né? O Cuca conseguiu encaixar um time bom do Santos, que por mais que não tenha tantas peças assim disponíveis, conseguiu achar um bom time titular. Falta ali um centroavante, falta o Carlos Sanches jogar mais bola, um meio armador ali para ligar esse time, mas o Santos conta muito com a ótima fase do Marinho, né? Uma fase extraordinária que ninguém esperava, né? Que ele fosse encarnar uma fase dessas. E eu acho que as expectativas são as melhores possíveis no jogo em casa. O Fortaleza tem um bom time, mas eu acho que o Santos aí, se for com um time completo, inspirado na questão da boa fase do Marinho, os bons jogadores que tem, como o Soteldo também, eu acho que tem tudo para levar essa vitória. Sergião, qual o seu palpite? Eu vou apostar que o Cuca vai reservar um pouco o time dele para apostar mais na Liberta. Ele vai tomar uma zebra errada acima do Fortaleza, e o Fortaleza vai sair com a vitória lá na Vila, por mais que seja na Vila. Fortaleza, eu acredito que vai sair com a vitória. O placar eu não chuto,
para não zicar ninguém, mas eu acredito que o Fortaleza sai com essa vitória aí. Bom, acho que os santistas devem lembrar daquele fatídico jogo, Santos e Fortaleza. O Santos ganha de 3-0 e deixa o Fortaleza chegar a 3-3. Foi um grande jogo, mas um grande jogo ruim pro Santos, né? Vamos, né, nessa contradição. Eu acho que o Fortaleza veio numa boa fase, ganhou do Inter, acho que se não me engano em casa, de 1-0, jogando bem, dando dificuldade para o que era o líder do campeonato, mas eu acho que o Santos também vem numa maré de boa fase, venceu o Delfim, não perde há 6 jogos, então eu não chuto numa vitória fácil do Santos, porque mesmo sendo caiu na Vila, o peixe fuzila, eu acho que o Marinho vai ter marcação dobrada, como agora está sendo, mas você ter marcação dobrada em Soteldo e Marinho, o Caio Jorge aparece e surpreende, entendeu? Então eu chuto um 3-2 pro Santos. Eu vou só chutar o do Santos, os gols. 3 gols do Caio Jorge? Aí você tá querendo demais, né, irmão? Acho que um gol de cabecinha ali. Raniel também. Raniel, monstro, sagrado. E gol do Sanches, de falta, eu acho. Acho que ele vai desencantar nesse jogo, vai reaparecer. Eu aposto em 1-1, Soteldo e Deus Wellington Paulista. Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras aí, que vai jogar contra o Flamengo, que vai ser a rodada mais polêmica desses últimos tempos de Campeonato Brasileiro, por conta que o Flamengo tem vários casos de jogadores, até o próprio técnico testaram positivo para o Covid-19, e o Flamengo pediu o adiamento do jogo, mas o Palmeiras não quis, bateu o pé, quis fazer jogo, os próprios jogadores enviaram uma carta falando que queriam jogar, e eu quero saber, Sérgio, qual a expectativa aí para esse jogo entre Palmeiras e Flamengo? Nenhum dos dois times estão numa má fase, para falar a verdade, os dois estão bem na tabela, se você parar para ver. O Flamengo vem de um ano, né, de 2019, efervescente, um ano muito bom. O Palmeiras, ele nunca está mal, com todo o investimento que já foi dito no começo do programa. Então, eu acho que vai ser um jogo pegado, um jogo disputado. Palpites de placar, eu acredito que vai para um 2-2 ou algo assim, ou um 2-1. Realmente, eu não consigo ver superioridade em nenhum dos dois. Eles estão muito equilibrados, então vai ser no detalhe algum lance diferente que vai trazer a vitória ou o empate para os times. Mas eu acho que o jogo aí não devia acontecer, não. Tudo bem. Rafinha, sua opinião? Bom, deixar bem clara a minha opinião. Antes do futebol vem a saúde. Então, na minha humilde opinião, não deveria ocorrer. E acho que a entrada do Flamengo contra o jogo não é uma questão de saúde, é uma questão futebolística. Você não está pensando na saúde dos seus jogadores, você está pensando no seu dinheiro. Você está pensando em ganhar o jogo. Que eu acho que antes de você pensar na sua mercadoria, que é o jogador, e tratá-lo como uma mercadoria, ele é um ser humano. Então ele pode ter riscos à saúde. Só deixando esse ponto bem claro. O Flamengo obviamente vem muito desfalcado. Provavelmente vai ter que entrar com gente da base. O Dominique não vai estar. E acho que os padrões de jogo do Dominique não vão ser implantados, que na minha visão não é nenhum, porque ele varia todo o jogo. E contra o Palmeiras não vai ser diferente. A gente nunca sabe como o time do Flamengo vai entrar agora, em vez de como era com o Jorge Jesus, que era um time que a gente sabia como ia entrar, mas dentro de campo os jogadores faziam mágica. Era um futebol que brilhava e não vem convencendo atualmente. Acho que o Palmeiras vence de 2-0 e obviamente vai provocar o Flamengo, mas tomara que essas provocações não sejam nada além do limite, porque acho que a situação do país, e principalmente do futebol, tá assim, e acho que o Flamengo tem uma boa parcela de culpa nisso. Perfeito, perfeito. Para finalizar, sua opinião, Guta? Como que o Rafa acabou de falar, é a questão da parcela de culpa do Flamengo, né? Porque a gente sabe que a gente não tem como se prevenir totalmente desse vírus.
não é um negócio que esteja ao nosso controle, só que as medidas apresentadas pelo Flamengo em relação à pandemia é algo que preocupa muito, querendo voltar ao futebol lá em junho, fazendo pressão em cima da Ferdi para voltar ao futebol, inclusive conseguindo, no meio do ápice da pandemia, se podemos dizer, né? Tendo atitudes como agora, nessas viagens pelos confrontos da Libertadores, o Flamengo postando fotos dos seus jogadores sem máscara, os jogadores se abraçando, sabe? São medidas que não precisa e que só piora a situação que a gente está vivendo. Então, claro que, na minha opinião, o jogo não deveria acontecer, mas pela questão de priorizar a saúde de todo mundo, não só dos jogadores do Flamengo, como os do Palmeiras, que por mais que tenha os testes antes dos jogos, eles não são totalmente conclusivos e pode acabar passando para outro clube, e aí isso a gente sabe que é uma bolha que só não tem como controlar, né? Vai de uma maneira desenfreada. Por isso que eu acho que o jogo não deveria acontecer, mas em relação ao jogo, eu vejo o Palmeiras com grande favoritismo para esse jogo, porque o Flamengo vai praticamente com um time da base, né? Do meio para frente vai com um time titular, tem a Arrascaeta, tem o Pedro, que são ótimas opções, mas a parte de trás vai ter que jogar com 2 zagueiros da base. Se eu não me engano, é o Natan e o Gabriel Noga, 2 zagueiros bem jovens da base, então eu vejo o Palmeiras muito favorito, muito forte para esse jogo, ainda mais que vai estar com o time completo, com o retorno do Patrick de Paula, o Flamengo abalado por essas questões, time muito misto, então eu acredito que o Palmeiras seja bem favorito para esse jogo, que é polêmico a procedência dele, né, se podemos dizer. Eu disse que eu acredito num 2-2 porque o estilo de jogo do Flamengo é um estilo diferente do jogo do Palmeiras, e então eu acredito aí nessa chances que o Flamengo vai ter com contra-ataques ou ataques em velocidade, principalmente dessa molecada nova aí, mas realmente vai deixar a desejar esses desfalques que marcaram o Flamengo. Vamos ver. Não era para acontecer, mas Eu concordo com vocês que não deveria ter jogo, mas não deveria ter por conta do que a questão que o Gu tá falando, não deveria ter por conta da saúde, porque se a gente for levar para um ponto de vista futebolístico, não faz sentido o Flamengo pedir o adiamento do jogo, porque senão ia estar sendo comprovado que a CBF favorece os grandes clubes, como o Flamengo, e deixa os clubes como Goiás e CSA fora. Vai ser um jogo bem interessante, ver como essa mescla aí de ataque do Palmeiras, mesclando o Verón e Luiz Adriano, vai para cima dos moleques da base da zaga do Flamengo. E a diretoria do Flamengo, eu acho que não tem nem o que falar das atitudes aí de querer bancar a volta do futebol. No primeiro jogo do Flamengo na volta foi inadmissível. Eles jogaram ao lado de um hospital que está combatendo o surto do coronavírus, ou seja, enquanto eles estão lá jogando, tinha um monte de médico do lado, sofrendo, gente morrendo, então não faz nenhum sentido. Na minha humilde opinião, o futebol brasileiro nem deveria ter voltado, vídeo aí como está no nosso país. E só para finalizar a minha diretoria horrível do Flamengo, principalmente depois de vir à tona hoje o caso que demitiram o funcionário do Flamengo que tirou a foto dos jogadores sem máscaras no avião, momentos depois do presidente Landim abafar o caso falando que quando ele vai tirar a foto, ele tira a máscara, prende a respiração, depois volta, ou seja, não faz sentido. Mais uma vez, outra bola fora da diretoria do Flamengo. Só para colocar um adendo aqui, que ontem eu tava vendo um programa esportivo, acho que não tem problema a gente falar, que era da Fox, e foi um funcionário da CBF, lá no Fox Sports Rádio de tarde, e ele afirmou que o jogo aconteceria, pois, segundo o novo protocolo da CBF, a partir de 13 jogadores que não estão infectados, você pode vir a campo. E agora você pode colocar 50 jogadores, então você pode inscrever 50 jogadores para ir para o Campeonato Brasileiro. Conclusão, você tem um prazo, você tem um calendário, você tem que cumprir. Isso não faz sentido algum. E outra, fica engraçado porque o Flamengo que forçou tudo, como vocês falaram, para voltar público no estádio, voltar ao futebol, voltar estadual,
voltar antes até, ter o protocolo perfeito e agora ter quase seu time inteirinho infectado. E não é, agora que tá infectado não vai mais ter. Gente, o vírus está no ar, então a chance de ter de novo também existe. Em relação à diretoria do Flamengo, enquanto que futebolisticamente ela é muito boa, tanto que conseguiu armar um time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, apostou no Jesus e deu muito certo, na parte de relação humana ela é desastrosa, né? Ela é muito ruim, tanto nessas questões de negligência do coronavírus, de querer voltar aos treinos em junho, um período muito conturbado, e voltar aos jogos também nesse mês, a questão da tirada de foto, de demitir um funcionário que estava apenas cumprindo o que o clube queria, ele não tem culpa nenhuma se os jogadores estão com máscara, estão sem máscara, ele só está ali para fazer o trabalho dele. E também na relação agora da volta do público nos estádios, e tem um aspecto que a gente esquece às vezes de lembrar, que foi uma tragédia. Claro que a gente não vai esquecer, mas parece que esse assunto às vezes não é tão focado quando se trata de Flamengo, que é a questão dos jovens do Ninho, né? Aquele acidente lá, aquele incêndio, que até hoje o Flamengo não indenizou do jeito que deveria. Tudo bem que vidas não são medidas por dinheiro, né? Mas as famílias ainda não foram indenizadas, ainda não teve um acordo em relação a isso, e o Flamengo parece demonstrar que não se importa com isso, né? Não parece estar preocupado com essas coisas. Então é muito triste ver um time tão grande, que tem uma diretoria que consegue ser tão boa, ser tão efetiva na questão futebolística e ser tão desastrosa na questão humana. Concordo com você. E com isso, com essas opiniões, a gente encerra o nosso programa de hoje. Queria agradecer Serjão, Rafa, Gusta aí, que tiveram aqui com a gente hoje no canal, e agradecer você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like e compartilha aí no grupo da família, no grupo da sala, no Facebook, compartilha por onde geral, quiser. todo mundo você conhecer. Para geral que você conhecer, para acompanhar aqui o nosso começo de trabalho, e deixo meus companheiros se despedirem agora. Muito obrigado a todos que estão assistindo ao nosso canal. Se inscrevam e dá um help aí, porque jornalismo é da hora e a gente está trabalhando aqui em nossas casas de forma segura e tentando o nosso, fazendo para crescer e melhorar cada vez mais. Valeu. Queria agradecer, né, primeiramente a vocês aí, foi muito bom papo, é sempre uma honra estar presenças ilustres em vocês, e agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo até agora. E também para ficar ligado no canal, se inscrever, que daqui a pouco tem mais podcast para vocês. E não só podcast, né? Quando que a gente acabar essa situação incômoda que a gente está vivendo, a gente vai trazer muito conteúdo de várias formas, englobando o esporte em geral, e conteúdos engraçados, conteúdos jornalísticos, conteúdos informativos, e fiquem ligados que vai ser um negócio que vai ser bem legal mesmo. Que até um Futebas a gente traz aí, hein, rapaziada. Ai, que saudade. É o Futebas. Bom, queria agradecer aos meus colegas de bancada aqui, cada um em suas casas. Queria dar um abraço em vocês, mas não pode. Um obrigado aí você que assistiu até agora. Se você tá aqui, você é um guerreiro que ouve os 4 palermas aqui falando de futebol. Ou uma guerreira também. Os 4 caras que não sabem nada de futebol. Sabia nada! Mas é isso aí, curte que a gente tá tentando fazer um conteúdo muito legal pra vocês aí, das formas que der. E é isso, molecada, vai acompanhando aí que o nosso corre tá indo, tá começando. E é isso, dá o apoio aí, tamo junto. Um beijão pra vocês, viu? Fechamos.